mais importante, qual que é o hedge mais importante para o investidor? É ele ter segurança de que as empresas que ele escolheu para a carteira dele têm qualidade, né? Empresas com qualidade tendem a passar melhor por períodos turbulentos, como esse que a gente está vivendo, né? E segundo, é o preço que essa pessoa pagou por esses ativos. Se ela tem ali, e de novo, preço, não quero dizer, peguei na mínima, ou do tipo, coisas do tipo, sabe? Querer adivinhar o fundo da ação. Não, isso é o que menos importa. O que a gente sempre bate na tecla é que a coisa mais importante é você comprar com uma margem de segurança, que é o que a gente chama de preço teto. Então, na nossa estratégia, o que a gente faz? A gente faz uma conta meio que de trás para frente. Então, o nosso mínimo desejável que essa ação nos retorne em dividendos apenas é de 6%. Então, a gente pega o dividendo projetado ou o dividendo médio dos últimos 6 anos, divide por essa taxa de retorno de 6%, e essa equação vai te dar justamente o preço teto, que é o máximo que você poderia pagar por essa determinada ação. O que você está fazendo quando você usa esse tipo de estratégia, né? Não só essa, mas qualquer tipo de margem de segurança. Você está assegurando primeiro que você está pagando num preço adequado. Você não tem como ter certeza que você está pagando o preço mais barato, né? É isso que as pessoas sempre tentam fazer, adivinhar o futuro, para onde vai. E segundo, ao ser uma empresa de qualidade, você comprando com margem de segurança, aumentam as suas chances não só de você ganhar com retorno em dividendos, como também a médio e longo prazo, você ter a segurança de que esse patrimônio vai aumentando ao longo do tempo. É para isso que a gente olha quando a gente toma as nossas decisões de investimento. Cada hora, cada momento, né, dos ciclos econômicos, da política econômica mundial, vai ter algum motivo pelo qual as pessoas falam, não, agora não é o momento de investir. Então, sempre você vai conseguir ter uma desculpa para você não dar o primeiro passo ou para você não aportar neste mês, né? Seja por medo, por insegurança. Acho que assim, o óbvio ele tem que ser dito, né? Para mim é muito óbvio que o preço importa. Você vai no mercado, tem uma promoção. Você não vai ficar feliz de pagar mais barato pelo mesmo produto? A mesma coisa acontece na bolsa. Então, se os dividendos são pagos em função da quantidade de ações que você tem R$1.000 para investir, você sabe que aquela empresa é boa. Você quer pagar R$20 por ela ou R$10 por essa empresa? Você quer pagar 10? Porque daí você compra o dobro de ações que você poderia comprar com este mesmo aporte. Então, o preço ele é extremamente importante e eu vou além. Você pagar caro por um ativo, por melhor que ele seja, ou porque é um ativo que está na moda, imperdível, tenho... Porque assim, alguns ativos de vez em quando entram na moda e você se sente um idiota se você não investe naquilo, Sim. né? Então, vira e mexe é uma moda nova. Então, Magalu, caramba, a corretora que não indicasse Magalu tá por fora, entende? Então, o investidor, ele se sente nesse ambiente do tipo, nossa, o que vão achar? Imagina se eu não tiver isso, eu sou um idiota, o que eu tô fazendo? Né? Ele se importa muito mais com a opinião dos outros do que com a sua própria, né? Com o seu dever de diligência de estudar e entender o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Então, o preço ele importa muito porque ele vai ser determinante, tanto no seu retorno em dividendos, quanto no seu retorno em valorização. A soma dessas duas variáveis é o retorno total ao acionista, né? Então, por isso que é extremamente importante você usar o preço teto, né? Você estabelecer ali um limite até onde você pode comprar essa ação. Passou desse preço teto, deixa essa carteira lá, essa ação lá, ela vai continuar te pagando dividendos, você vai usar esses dividendos para fazer outros aportes, certo? Em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. Tão simples quanto isso. Uma dica interessante para empresas que pagaram muito recentemente, você perde um pouquinho essa noção da média, pega nos últimos 6 ou 5 anos, qual foi o pior dividendo que essa empresa pagou? O da Taesa, se não me engano, foi 2018 e 2019. Pega esse dividendo, divide por esses 6%, aí você vai ter um preço teto mais conservador possível desses últimos anos, desses últimos 5, 6 anos, né? Eu fiz o cálculo lá, deu 32,51. Tá lá a minha ordem no VAC, deu 32,50, eu botei 51, entendeu? Pra garantir que o negócio vai sair, mas tá lá no VAC. Americanas, Novo Mercado, tinha tag along. Ferrou com os acionistas. Múltiplos, tinha tag along, Novo Mercado. Ferrou com os acionistas. Eu posso dar aqui uma lista gigantesca de empresas ou que fecharam capital, ou que passaram por períodos bastante turbulentos ou fraudulentos, que eram do Novo Mercado, que tinham tag along e que o acionista não conseguiu se proteger de qualquer maneira. Então eu gosto de dizer que o tag along, ele é
nice to have. Legal que tenha, mas isso não vai ser um fator decisivo na minha tomada de decisão, tá? Por que especialmente na TRPL, isso, pelo menos eu não vi ainda indício, nesses muitos anos que eu acompanho o papel, de que possa ser um problema, pelo menos por agora. Primeiro porque o tag along, essa situação, ela pode ser revertida. Por exemplo, a Braskem, uma iminência de um negócio, né, de venda da Braskem, a Braskem estendeu o seu tag along não só para as ONs, como também para as PNAs, para a BRKM5, né, que é onde boa parte dos investidores estão. Então, o tag along ele não é imutável. Isso pode mudar daqui para frente algum dia. Segundo, você tem um controlador muito forte, que é a ISA, que é uma empresa colombiana também com bastante expertise em transmissão, em energia, que assim, nunca deu sinais de que gostaria de vender o negócio, né? Eles são bastante majoritários no negócio. Quem tá vendendo, inclusive, é a Eletrobras. E você vê que engraçado, né? Tem uns 2-3 meses, não sei se vocês vão lembrar. Soltaram um boato, eu não lembro qual corretora foi, não lembro mesmo, mas soltaram um relatório do tipo, olha, participamos do Eletrobras Day e pelo que a diretoria falou, não sei o quê, que querem investir, querem comprar ativos relevantes. O mais óbvio seria eles comprarem a TRPL. Pronto. Pronto, e agora? O que eu faço? A Eletrobras vai comprar a Quer dizer, puro boato. 2 meses depois, justamente o contrário. A Eletrobras vendendo a sua participação, como ela tem feito em várias outras participações que ela tem. Então, tem vendido a ES, que saiu também fato relevante sobre isso. Tem vendido outras participações minoritárias dela, em que ela não vê oportunidade de se tornar majoritária. Então, minha visão, eu acho que a ISA não quer vender a TRPL. Meu sonho é TRPL e Taesa se unirem num megazord maravilhoso. Seria incrível. Mas não sei, né? Tem gente que acredita nessa teoria também há muito tempo, né? A CEMIG é uma que quer vender a Taesa há algum tempo e não consegue dar liquidez para esse investimento, né? Mas enfim, eu acho que não é... Se for um fator extremamente decisivo para você, então não compra, né? Tem milhares, você pode comprar a ON. Aí você vai pagar, obviamente, um prêmio em relação a isso. Se fosse o mesmo preço, eu falaria, bom, então vai na ON. Mas agora, vale a pena você pagar um prêmio de R$3, R$4 em relação à PN por conta disso? Eu, honestamente, não vejo grandes sinais de preocupação nesse papel em específico que justifiquem esse pagamento por esse prêmio. Difícil, assim. Eu acho que são teses que se complementam, mas não é a mesma coisa. Itaú está comprando risco Itaú, ponto, né? Sistema financeiro. Itaúsa é uma holding, então o papel dela, principalmente, é investir os seus recursos da maneira que ela acha que vai ter o maior retorno possível, né? Ela basicamente é uma gestora de recursos. É assim que funciona uma holding. É sempre importante acompanhar o desconto de holding entre Itaú e Itaúsa, né? Então, obviamente, se houver um desconto de holding maior, você vai na Itaúsa, se não, você vai no Itaú. Esses dados, inclusive, estão no site de RI da Itaúsa. Eles divulgam um relatório mensal com essa diferença, com esse gap. Quanto maior esse gap, quanto mais barata, vamos dizer assim, Itaúsa tiver, é melhor que você vá em Itaúsa. Agora, eu vendi Itaúsa tem 1 ano e pouco, faz tempo já, nem lembro se foi 21 e 22 agora. Mas eu acabei vendendo as ações por uma questão de... Eu via outras holdings, na minha opinião, alocando esses investimentos de uma maneira em outras empresas que me agradavam mais. Então eu acabei vendendo Itaúsa e comecei a montar a posição em Cosan, né, que é uma ação que tem um ticker um pouquinho, valor nominal um pouquinho mais alto, mas que eu vi um desconto de holding muito grande. Então você tem lá dentro Raízen, que é uma empresa, gente, dispensa apresentações, assim, entre as top 10 receitas do Brasil, né? Tem a Rumo. Tem um pedacinho de Vale. Tem a Move, agora tem um pedacinho da Vale. E tem o filé do filé, que é a Comgás, na minha opinião, né? Que é a Comgás. Então, assim, eu acho que a Cosan se posicionou em outros setores que eles mesmos chamam de irreplicáveis aqui no país, com muitas vantagens competitivas. Diferente da Itaúsa. Meu pai adora brincar, o pessoal fica bravo, né? Que o pessoal, Itaúsa, não sei o quê. Às vezes o pessoal pega algumas ações de estimação, né? Sim. E ele fala, imagina que eu vou comprar essa Itaúsa que fica investindo em chinelinho. Eu vou investir na Cosan, que, tá investindo na geração.
de energia, isso, naquilo, nos transportes, enfim. Então, acho que tem também uma questão conceitual de qualidade, de como você acha que essa holding está distribuindo bem os seus recursos, né? Mas, respondendo objetivamente, talvez se eu fosse iniciante, a ação que me atrairia mais seria a Itaúsa, justamente por você ter um nível de diversificação ali dentro. Obviamente, o valor da cotação em si, não estou falando do valor da empresa, mas nominalmente, o preço da ação, ele é menor. Então, se você tem menos recursos, talvez você consiga comprar até um lote padrão se você começar com Itaúsa e paga ali os pingadinhos, um pouquinhozinho todo mês. De vez em quando solta um outro dividendinho. Agora acho que tá com dividendo de 0,5, né? 5 centavos, né? Se for para escolher entre as duas, eu acho que eu iria de Itaúsa, mas eu particularmente não tenho nenhuma das duas. Eu tô no meio do trânsito da Marginal. Eu dou uma aceleradinha, eu paro, eu dou uma aceleradinha, aí deixo em ponto morto, aí de repente anda mais um pouquinho. Então é assim que eu tô, assim, eu tô com bastante caixa, assim, além do normal que a gente costuma ter. A gente não tem uma regra do tipo, sempre ter X% do portfólio em caixa, né? Eu acho que quem determina isso são os preços, quem determina isso é o próprio mercado. Se a gente vê oportunidade, a gente compra, não vê problema nenhum, né? Até porque esse caixa, ele é constantemente abastecido com os novos fluxos de dividendo, né? Então, você não necessariamente consegue fazer caixa deixando de aportar, né? Então, os próprios dividendos, às vezes você não reinvestindo, deixa ele lá de ladinho, aí sim vai juntando e vai fazendo o seu caixa, né? Então, passei uns 2-3 meses fazendo, assim, muito pouco, então comprando alguma... Meio que, assim, uma compra técnica, sabe? Pra não dizer que não apertei o botão. Mas comprei bastante Taurus ao longo do primeiro semestre, ali nos 14, 15 reais. Acho que até chegou um pouquinho abaixo, quase abaixo de 14 reais. Comprei bastante ali. E agora tô voltando de novo para as transmissoras. Comprei TRPL e Taesa. Legal. Eu acho que as pessoas sempre começam do fim, né? Quer dizer, eu vou olhar primeiro o dividend yield... Eu vou olhar múltiplo, eu vou olhar PL, valor patrimonial, e elas se preocupam muito pouco em, de novo, ver os indicadores qualitativos. Primeira lição é sempre, pega uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e faz simplesmente uma análise horizontal e vertical. O que é uma análise horizontal? Compara os resultados de um período para o outro. Então, você vai comparar uma linha com essa, por isso análise horizontal. Então, você vai comparar caramba, o resultado desse trimestre versus o outro, né? Você tem a análise vertical, em que você vai comparar todos os indicadores abaixo da receita contra a receita, que é o que a gente chama de margem, né? Então, entender, por exemplo, poxa, por que a gente fala tanto para não comprar varejo? Porque o varejo tem margens muito estreitas. Nossa, mas tal varejista lucrou, teve uma receita de bilhões. Sim, mas quanto sobrou lá no final? 2%. Todo esse trabalho para no final sobrar 2%. Entende? Então, acho que indo bem no começo mesmo, entender margem é muito importante, né? Quanto sobra ali efetivamente, a margem que a gente chama de margem líquida, a margem EBITDA, que é o EBITDA em relação à receita, e margem bruta, né? Então, acho que esses são indicadores para iniciante mesmo, para começar a exercitar aí fazer esse exercício mais da contabilidade, né? E olhar também, eu acho que é bastante importante a gente olhar para o fluxo de caixa, entender ali direitinho, por exemplo, essa empresa está gerando recursos com a sua operação ou ela está se financiando no mercado, ela está pegando empréstimo e com esse dinheiro pagando dividendos, entende? Então, essa análise muito básica, ela vai te dar uma noção bem adequada, assim, de qualidade, de como funciona mais ou menos o negócio. Aí sim, você vai para valor patrimonial. Aí sim, você vai para PL. Entendeu? Por exemplo, empresas que deram prejuízo, você não consegue olhar PL. PL vai dar negativo, exatamente. Empresas que, por exemplo, a BB Seguridade, empresas de seguridade como um todo, né? Elas têm o patrimônio líquido, você precisa excluir algumas contas para fazer o preço e o valor patrimonial, né? Porque você vai usar ali o patrimônio líquido. Então, se você pegar o preço e o valor patrimonial, nossa, vai dar 6, 7 vezes. Caramba, tá caro. Não, é porque não é bem esse indicador que você vai olhar.
Você vai olhar ali para o ROI, você vai olhar para a sinistralidade. Então, cada setor, ele tem as suas particularidades. Você entende como é importante você entender primeiro como é que a empresa funciona, para depois você interpretar. Depois que você entende o mecanismo de como a empresa funciona, você vai montando esse quebra-cabeça dessa sopa de letrinhas, que são os indicadores, né? Um indicador que pouca gente olha é o ROI ou ROIC, né? Que é extremamente importante, que é justamente a rentabilidade dos investimentos, dos ativos que essa companhia tem em balanço, né? Depende, preço várias vezes. Você compra achando que tá barato e continua caindo e continua ficando mais barato. O preço toda hora, não tem como adivinhar onde que é o fundo do poço. Agora, o ativo em si, algumas vezes, claro que já erramos. O que eu acho que tá a diferença é você aprender com seus erros. Vou dar um exemplo. Lá em 2019, tava ainda quase nos finalmente da conclusão da fusão Boeing e Embraer. Falei, nossa, puta negócio que óbvio vai dar certo, né? E a empresa soltou um fato relevante, dizendo, olha, assim que algumas burocracias, enfim, se resolverem aqui, a Boeing vai fazer a fusão com a Embraer e nós pretendemos pagar X reais de dividendos, se não me engano, na época era 6, 8 reais, alguma coisa do tipo. Eu olhei aquilo e falei, gente, como é que ninguém tá lendo isso daqui? A empresa está dizendo, com ipsis literis, todas as letras, que vai pagar esse caminhão de dividendo. E o papel tá custando só isso e tal. Uma maravilha. Comprei. Não feliz, um pouquinho mais no final do ano, falei, vou baixar esse preço médio. Comprei um pouquinho mais, eu comprei a termo. Muito bem. 2019 passou, 2020 veio, aquela animação. Março de 2020, tivemos pandemia. Obviamente, todas as empresas sofreram, mas o setor aéreo, Embraer, apesar de não ser uma empresa de aviação civil, ela é uma empresa que tem, obviamente, uma correlação com isso, né? Despencou. Foi pra, sei lá, 5, 6 reais, alguma coisa do tipo, e eu tinha comprado a 18, 17, por aí, no preço médio. E eu falei, cara, eu tô com esse ativo aqui. Primeiro, que se fosse só à vista, tá bom, eu até poderia ter esperado passar. Agora, quando você tem termo e todo o resto da sua carteira está caindo, quer dizer que as suas garantias também estão caindo. Quanto mais o seu ativo principal que está termado cai, mais margem chama. E aí as suas outras ações estão caindo. E vai virando uma bola de neve que quando você vai ver, só em margem de garantia, cara, já correu sua carteira. Prejuízo gigantesco, né? Isso se chama alavancagem, que é muito bom quando é pra cima, mas quando é pra baixo, te destrói. Dá um susto, né? Então, assim, no segundo circuit break, eu falei, acabou, não, já vou zerar isso aqui, eu vou engolir o prejuízo. Matei. Primeira operação a termo, depois, alguns dias depois, eu acabei vendendo no prejuízo também a ação à vista. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou pegar esse recurso e eu vou comprar outras empresas que estão extremamente descontadas, que eu sei que vão pagar dividendo, que eu sei que vão se recuperar. Em quanto tempo? Para onde vão? Não sei, mas eu sei que algum dia vão se recuperar, porque isso aqui tá muito barato, tá muito assimétrico. Então eu vendi todas as porcarias, todos os erros, você engole o seu orgulho e faz o que você acha que é certo. Não dá pra brincar com a bolsa, né? Não dá. Tem que engolir o orgulho. Então assim, o erro do ativo, ele é extremamente, assim, machuca, né? Principalmente quando foge da sua estratégia. O que eu fui fazer em Embraer? A única coisa que me levou a comprar em Embraer foi o dividendo. O que é isso? Ganância. Sim, exatamente. Você ignora, contra os seus princípios, você né? ignora todo o resto, porque você tem ali uma cenourinha, os 8 reais que não eram garantidos. Porque a fusão ainda não tinha acontecido, né? Mas, de novo, a ganância é uma coisa terrível. E o Bares também teve um erro que foi bastante importante pra gente conceitualmente, que foi na Oi. 2012 a 2014. Então, pra quem não lembra, Oi era blue chip, né? Tava em todas as carteiras de recomendação. Enfim, uma empresa tida como top de linha. Setor perene, né? Setor perene, exatamente. Continua sendo, mas enfim, uma empresa bastante complicada nos dias de hoje, né? E em 2012, da mesma maneira, ela anunciou que ia pagar um dividendo, acho que de 8 bilhões, alguma coisa do tipo. E tinha planos, assim, super arrojados de investimento, né? Lembrando que a Oi era uma das campeãs nacionais. Né? Então recebia bastante... torcida organizada e tudo. Recebia bastante recursos na época, né? Os campeões nacionais, que eram do BNDES. E o mercado começou naquele momento, se animou, obviamente. Meu pai falou assim, gente, isso aqui é um caminhão de dividendo. Montou uma posição. E aí o mercado foi percebendo que não era bem assim. 2012, para quem não se lembra, para 2013, foi um ano bastante conturbado, principalmente para as elétricas, de
várias ações ali que foram descabidas, tentaram baixar a taxa de juros na marra. Da Dilma. Exatamente. Então, a famosa MP579. Obviamente que isso foi afetando todos os outros ativos que tinham alguma correlação, enfim, com os campeões nacionais. E naquela ocasião, já acendeu uma... Eu lembro, eu já trabalhava com meu pai na época, acendeu o farol vermelho. Ele falou, não, a hora que isso aqui der uma corrigidinha, qualquer coisinha que me der uma oportunidade, eu vou sair. Em 2014, ele fez. E, cara, de 2015 para baixo foi assim, ó, ladeira abaixo. Não só a empresa, como também o ciclo que a gente viu, né? Depois veio impeachment, enfim, cenário super conturbado. De novo, o que foi isso? Esse puta dividendo aqui, na minha frente, garantido, eu não vou pegar? Você entende? Ganância, Então, né? exatamente, ganância também. Então, grandes investidores também erram. Mas eu acho que a lição mais importante é corrija. Não fica fazendo o preço médio. O que tem gente que vocês devem também receber no... Sim. Lu, pelo amor de Deus, eu comprei varejo ano passado, só derreteu. A Eu Via, por espero exemplo. subir. Falei, você sabe se vai subir? Depende. É O cara todo... fica comprando abaixo. Não, vou diminuir meu preço médio. É o que eu mais escuto. Exatamente. Exatamente. Mas assim, o pensamento ele não tá errado. Porque de fato, se tá mais barato, se a ação caiu, é pra comprar. Mas agora, é por isso que você tá comprando, porque você tem confiança no ativo e você acha que tá barato? Ou simplesmente pra você fazer o seu preço médio e a hora que der uma subidinha, você não ter prejuízo? Geralmente é isso. Geralmente Uma é coisa isso. Você vê a Taesa cair, você fala, pô, Vai tá comprando isso. todo mês. Exato. Uma Exatamente. coisa é você ver a Oi caindo. Mas eu já caí nessa também de ganância, que foi com a Pets. Pets. Eu não compro ações com menos de 5 anos de história em bolsa. Desculpa. Eu não compro ações com menos de 5 anos de história em bolsa. Porque a gente sabe que depois que ela, teoricamente, aconteceu com Americanas agora, estava Sim. auditada e os dados mudaram. Mas, teoricamente, ela tem que passar por auditorias externas também e a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo na empresa. Quando a empresa ela não tem capital aberto, ela pode, né? A gente tem que acreditar nos números que estão sendo passados. E quando a Pets veio pro mercado, tinha aquele negócio, pô, o setor pet tá em crescimento, a Pets não tem muita concorrência. Só tem a Cobase, mas tá bem abaixo de Pets. Setor fragmentado. Exato. Aí eu comecei a coçar a mão. Falei, puta, eu não posso ficar fora dessa, eu também. Cara, eu acho que o setor pet tá crescendo. O ser humano cada vez menos tendo filho. O pet virando cada vez mais um filho dentro de casa. As pessoas investindo. Eu falei, não, a Pets é um baita negócio. E aí eu também amarguei um prejuízo aí. Um prejuízo grande. Acho que a empresa é boa, mas assim, ela saiu Sim. muito cara. Né? E ela não tá conseguindo demonstrar o crescimento que era esperado do mercado. Mas enfim, acho que todo mundo tem os seus erros. Todo Agora, mundo erra, gente. Quem disser que nunca errou, assim, tá mentindo, obviamente, né? Tá mentindo. Porque tem um é um pessoal- prejuízo grande. Tem um pessoal que erra, né? Investidores, enfim. Erra rápido, né? E erra rápido, mas tem uns que não Não, tem que assumem, errar né, o rápido, erro. né? Ah, eu não errei. Corrigir rápido. Mas Corrigir rápido, né? Mas Não vai sabe o que ficar é, errando toda sabe o que é hora. engraçado também? Acho que tem uma qualidade do Barça também que eu admiro muito, é que ele não liga muito porque a mídia tá falando dele, porque as pessoas pensam dele. Se ele tem convicção naquela empresa ou naquele case, ele vai até o fim. Porque ele tem grana pra fazer isso. 1 milhão por dia de dividendo? Exato, ele tem o dinheiro pra fazer isso. Então, lá atrás, a Unipar, poxa, ele ficou 10 anos errando e de repente deu certo. E a hora que deu certo, deu muito certo, né? Exatamente. Todo mundo entra Mas no ele tinha case. convicção que a empresa era boa, que Ele podia tinha reverter o convicção cenário, que a né? empresa era boa. Quer dizer, é a mesma convicção que a gente tem com o IRB hoje. Não tô falando que vai virar uma Unipar, pelo amor de Deus. Mas tô falando o seguinte, é essa mesma convicção de ele olha tão longe, ele enxerga tão lá na frente, que quem tá olhando com a lupa aqui não consegue enxergar o que ele tá enxergando lá na frente. Exato. Então eu já vi meu pai errar preço pra cima muitas vezes. De começar a posição lá em cima e ter que ir fazendo preço médio, comprando. Até que em determinado momento dá certo. Porque o timing pra ele não é um fator determinante. Ele prefere fazer essas posições ao longo do tempo. Até porque geralmente são posições grandes. Se ele compra tudo de uma vez, ele distorce o preço. Sim. Chama a atenção. Pô, fulano comprou 10 milhões de ações aqui num dia. Quem será? Tem gente que monitora isso. Então, se você vai comprando um pouquinho a cada dia, a gente opera com uma corretora grande, enfim, que impossível de monitorar. Então, ele tem essa filosofia de não distorcer preço, de fazer devagarinho, de ir acompanhando o ativo, de ir conhecendo, se aprofundando, enfim. Vai aos poucos, né? Vai aos